Oi, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Alinaldo, para a gente responder a atividade que ficou para vocês fazerem sobre o descritor 29. Vamos responder, então, as questões que ficaram para vocês. Vamos lá, a primeira questão que ficou foi a questão 3 da ficha D29, que diz: em uma escolinha de futebol, Pedro e Lucas treinam cobranças de pênalti. O quadro mostra o resultado obtido por eles após o treino. Letra A diz o seguinte: determine a razão entre o número de gols marcados e o total de chutes de cada garoto. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro a razão de Pedro. Como é que a gente coloca? Fazer uma razão é colocar em forma de fração, onde ele está dizendo que primeiro eu vou colocar os números de gols marcados, 72, e a razão é entre o número de gols marcados e o total de chutes. O total de chutes de Pedro, 110. Vamos então para Lucas. Qual é a razão entre o número de gols marcados e o número de chutes desse garoto? 25 gols marcados e 80 chutes. Essa é a razão. Ela não está numa forma de fração simplificada, mas vocês podem fazer isso. Simplificar a fração é você encontrar um número que você vai dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Letra B. Qual deles teve o melhor aproveitamento? Para você saber qual deles teve o melhor aproveitamento, você poderia ir simplificando a fração ou simplesmente dividir, fazer a divisão de 72 dividir por 110, você encontrar algo aproximadamente como 0,65. E se você fosse dividir o outro, 45 dividido por 80, quando você faz isso, você está transformando em uma porcentagem. Você encontrar aproximadamente 0,56. Ou seja, o resultado de Pedro equivale a aproximadamente 65% de aproveitamento, enquanto de Lucas, 56% de aproveitamento. Então, resposta: qual deles teve o melhor aproveitamento? A resposta é Pedro. Vamos para a questão de número 8. Para percorrer 350 quilômetros, o carro de Marcelo gastou 35 litros de gasolina. Nessas mesmas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros seu carro percorrerá com 70 litros. Calcule e justifique. Vamos fazer o nosso cálculo. Vamos organizar aqui. Primeiro, a gente tem a distância e nós temos os quantidade de litros. Eu vou colocar aqui litros. E vou colocar do ladinho os quilômetros. Então, a questão está dizendo que com 35 litros, conseguiu-se fazer 350 quilômetros. A pergunta é, se ao invés de 35 for 70 litros, qual a quantidade de quilômetros percorrido? Então, aqui fica fácil da gente saber se é uma regra de 3. Uma regra de 3 simples, certo? Mas dá para a gente saber que são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a quantidade de litros de gasolinas no tanque, eu vou conseguir andar um percurso maior. Então, vai aumentar a quantidade de litros, aumenta a distância, certo? Uma forma de você encontrar esse valor poderia ser assim. De 35 para 70, você multiplicou por quanto? Por 2. 35 vezes 2, 70. Então, se você multiplicou nos litros, você vai ter que multiplicar também no quilômetro. Então, fica 2
2 vezes. Então, o valor do x aqui é só você multiplicar 2 vezes 350. Ou seja, o seu x equivale a 700 quilômetros. Você poderia recorrer também à regra de 3 para resolver essa questão. Vamos à questão de número 2, também referente à ficha. No rótulo de uma garrafa, deixa eu colocar mais embaixo. No rótulo de uma garrafa de suco concentrado, a seguinte informação: para cada medida de suco, são necessárias 5 medidas de água. Qual é a razão entre a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água? Para cada medida, a cada uma medida, nós temos 5 medidas de água. Então, qual é a razão? 1 para 5. Complete o quadro abaixo. Aqui está a medida de suco, 1. Medida de água, 5. Aumentou a medida de suco concentrado, então vai aumentar a medida de água. Aqui vai ser 10, 15. Nesse outro, aumentou de 15, aumentou para 30. Então, aumentou quantas vezes aqui? 2 vezes, confere? Então, você vai multiplicar também o 3 por 2, fica 6. Observe também que nesse outro, a medida de água é 65. Se você partir da razão 1/5 para 65, você teve um aumento de quanto? De 13 vezes. Então, você vai multiplicar o 1 também por 13. 1 vezes 13, 13. Letra B também respondido. No cálculo de uma regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam conhecidos. Na situação a seguir, indique esses valores. Observe que a questão está pedindo apenas que você indique os valores, ou seja, esses 3 valores que precisam ser conhecidos, certo? Então, diz assim: em 1 hora, 5 torneiras despejam 1.000 litros de água no reservatório. Se fossem 9 torneiras, com a mesma vazão, quantos litros de água seriam despejados por hora? Observe o seguinte, que ele está falando aqui algumas grandezas. Horas, torneiras, quantidade de torneiras e quantidade de litros. Só que ele está falando quantos litros de água seriam despejados por hora. Ou seja, a hora vai continuar a mesma, não vai fazer diferença. O que vai ter alteração é a quantidade de torneiras e a quantidade de litros. Então, vamos aqui, se a gente fosse organizar, seria assim: torneiras, litros. Organizando a nossa questão, tem 5 torneiras, vazão de 1.000 litros. 9 torneiras, X litros. Então, os valores conhecidos nessa questão é 5 torneiras, 1.000 litros e 9 torneiras. O que está desconhecido aqui é o X. A questão não pede para você calcular o X, mas se você fosse calcular o X, você ia encontrar X igual a 1.800 litros, ok? Então, pessoal, eram essas questões que eu tinha para responder para vocês. Até a próxima!